Se você tem lutado contra a tristeza, a angústia, a depressão, você tem orado, parece que Deus não está te ouvindo, a resposta não chega. Esse vídeo é para você. No Salmo 142, Davi também estava passando por uma situação como a tua. Ele estava angustiado, sozinho, se sentindo desprezado e sem refúgio. E ele fez uma oração. Vamos ler junto a oração de Davi. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Primeiro de tudo, você tem que entender que Deus ele quer ouvir a tua voz. Muitas pessoas, quando estão passando por tribulação e angústia, elas costumam pedir orações para outras pessoas, mas elas mesmas não clamam a Deus pedindo por socorro, pedindo por ajuda. Elas não se derramam perante o Senhor. Elas só querem que outras pessoas orem por ela, mas Deus escuta a tua voz, a tua oração. Você pode você mesmo, com a tua voz, suplicar ao Senhor. E suplicar não é orar um dia e amanhã parar de orar. Suplicar é você orar e orar e orar e implorar. Muitas pessoas pensam que podem estar incomodando ao Senhor, orando pela mesma coisa dia e noite, dia e noite. Mas a palavra do Senhor nos ensina algo diferente. O Senhor Jesus contou uma parábola em que uma mulher ela ia até um juiz e todos os dias ela pedia para aquele juiz julgar a causa dela. E o Senhor termina a palavra dizendo assim: se esse juiz sempre iníquo, ele responde à petição daquela moça, quanto mais Deus que nos ama, né? Quanto mais Deus que é bom. A gente vê nas Escrituras vários exemplos de que a persistência fez com que a pessoa recebesse aquilo que ela pedia em oração. A gente pode pensar, por exemplo, em Jacó, quando o anjo veio até ele, ele não permitiu que o anjo voltasse até ele ter respondido a sua oração. A gente pode pensar em Daniel, que ele orou por 21 dias, porém houve resistência, mas ele não desistiu, ele não esmoreceu, ele não ouviu nenhuma resposta por 21 dias, mas ele permaneceu em oração porque ele sabia que a oração dele seria respondida. Então, se você está passando por alguma tribulação, alguma angústia, clame ao Senhor com a tua voz, não fique só pedindo oração. Clame você com a tua voz, suplique, ore dia e noite, porque o Senhor ele vai te ouvir. Muitas das vezes a oração demora para ser respondida, não porque Deus não quer te responder. Às vezes Deus já respondeu a tua oração, porém, como a gente vê no texto de Daniel, houve uma resistência espiritual. O anjo disse para Daniel, ao fim dos 21 dias, que no momento que Daniel orou, o Senhor já tinha dado a resposta, porém, houve uma resistência espiritual para que a resposta não chegasse até Daniel. Então, permaneça em oração. Pode ser que esteja tendo uma resistência espiritual contra a tua oração, mas não esmoreça, não pare de orar, amém? No versículo 2 ele diz assim: eu derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Mais uma vez, a Bíblia está falando que ele derramou perante o Senhor a queixa dele. O que é isso, derramar perante o Senhor? É chorar, é se derramar em lágrimas, é clamar de verdade com um coração sincero a Deus. Deus ele não é alheio às nossas orações, ele não é alheio aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Você precisa se derramar perante o Senhor. Se você estiver passando por uma situação como essa que Davi estava passando, de angústia, tribulação, de solidão, se derrame perante o Senhor, amém? Versículo 3 diz assim: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que andava, ocultara um laço. O que Davi está dizendo aqui, enquanto ele estava orando, ele clamando ao Senhor, o Senhor mostrou para ele o que estava acontecendo. Muitas das vezes a gente está passando por uma angústia tremenda, a gente não sabe por que daquela angústia, mas às vezes tem pessoas querendo o nosso mal, pessoas nos desejando o nosso mal, ou simplesmente um ataque espiritual do inferno. E o Senhor ele nos revela. Quando a gente busca Ele em oração, quando a gente se derrama a Ele, Ele vai revelar para você o que está acontecendo no mundo espiritual. Então permaneça em oração para que o Senhor possa também te revelar o que tem acontecido na tua vida. No versículo 4 diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Aqui é um sentimento de solidão. Davi olhou para a sua direita, não viu ninguém. Ninguém estava ali para ajudar Davi, porque muitas das vezes nós passamos por situações que Deus quer que a gente passe sozinho, que não tenha ninguém do nosso lado. A gente tem que enfrentar aquilo sozinho. Por quê? Para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer ganhar confiança em Deus e entender que Deus basta, somente Deus basta. Ele estando do nosso lado é suficiente. Claro que é bom a gente ter pessoas do nosso lado, famílias, amigos, mas tem situações que a gente não vai ter ninguém do nosso lado, nem amigo, nem família, nada. Somente Deus. E Ele é suficiente. O Senhor é suficiente. Você tem que entender que o Senhor é suficiente. E você precisa buscá-lo. Precisa ter uma intimidade, uma comunhão com Deus que é suficiente para você. No versículo 5 diz assim: a ti, ó Senhor, clamei. Eu te disse, tu és o meu refúgio e a minha porção
na terra dos viventes. Davi entendeu. Ele entendeu que o Senhor era tudo o que ele precisava aqui nessa terra. O Senhor é tudo que a gente precisa. É muito bom ter amigos, ter uma família. É muito bom. Mas se tudo isso passar, se você perder família, se você perder amigos, o que vai restar para você é Deus. É o Senhor que vai restar na tua vida. E Ele precisa ser suficiente. No versículo 6 diz assim: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Sim, quantas vezes a gente passa por situações que a gente olha e fala: eu não tenho força, eu não sou capaz. O interessante é que Davi, ele já havia matado um urso, ele já havia matado um leão, e ele já havia matado um gigante. Tudo com a força de Deus. Ele sendo pequeno. Aqui Davi já não era mais um adolescente nesse texto. Ele não era aquele adolescente que matou o leão, que matou o urso, que matou Golias. Ele já era um adulto. Porém, ele se via mais fraco do que Saul. Porque Saul estava perseguindo Davi nesse texto. Ele via Saul como um gigante maior do que o leão, do que o urso, do que o Golias. Ele via Saul como um gigante maior. Mas Davi, ele tinha vencido o leão, o urso e o gigante pela mão de Deus. Pela força de Deus, não pela sua força. Pelas forças do Senhor. E nesse momento, Davi tinha meio que se esquecido disso. Tinha esquecido que ele não precisava ser forte para vencer Saul, para superar aquela situação. Ele só precisava ter confiança em Deus. E é o que aconteceu no próximo versículo. O versículo 7 diz assim: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi estava dizendo o quê? Que o Senhor respondeu à oração dele. O Senhor o fez bem. E é o que eu tenho para dizer para você. Permaneça em oração, permaneça buscando a Deus e tenha confiança nele, porque está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor se agrada quando a gente tem fé. Você não vê quando Jesus ele fazia um milagre, ele falava para a pessoa: a tua fé te salvou. Às vezes ele louvava a fé das pessoas e dizia: nunca vi fé igual a essa nem em Israel. Entendeu? Você precisa ter fé no Deus que você serve, você precisa confiar. Não duvide e jamais murmure de Deus. Se você está passando por uma tribulação, é porque Deus está te forjando. Lembre-se do povo de Israel no Egito. O Senhor estava forjando aquele povo, mas o povo murmurou contra Deus. O povo não creu em Deus, o povo murmurou. E por causa daquela murmuração, eles não entraram na terra prometida, eles não alcançaram a promessa. Não murmure, faça como Josué e Caleb. Creia, confie no Deus que você serve, porque você vai chegar na terra prometida, você vai alcançar. Esse é só um momento. Quando você estiver em paz e em alegria, você nem vai mesmo lembrar da dor que você está sentindo. Você vai lembrar somente para testemunho, mas você não vai mais sentir a dor disso. Pensa em José. José, ele também teve uma promessa quando ele era adolescente. Porém, antes dessa promessa se cumprir na vida dele, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo. Quando ele estava bem como escravo, ele falou: agora eu estou bem. O meu Senhor, ele me deixa cuidar de todas as coisas, ele confia em mim. Aí a mulher de Potifar o acusou de abuso e ele foi para a prisão. Injustamente. Ele foi para a prisão e lá na prisão ele ficou durante 2 anos esquecido. Porém, Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu dele. Deus estava forjando o caráter de José. Estava trabalhando no coração dele. E quando José estava pronto, o Senhor o exaltou. Então, se você está passando por uma tribulação e angústia, se sentindo sozinho, clame ao Senhor, busque a sua face, se derrame perante Ele. Não reclame, agradeça a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus por esse momento que Ele está te forjando e creia. Creia porque Ele vai te exaltar no tempo certo, Ele vai te dar paz, Ele vai te fazer bem. E você vai glorificar o nome do Senhor, amém? Esse aqui é o canal Por Dentro do Reino. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Manda também aí nos comentários sugestões de vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.